Bem-vindos à disciplina de Organização Empresarial e Modelos de Gestão. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com modelos de gestão. Qualquer dúvida que vocês queiram, que vocês tenham a partir de agora, postem no Moodle que eu estarei respondendo. Todos os dias eu estou olhando e estarei respondendo para vocês, né? Espero que vocês gostem da disciplina, é uma disciplina gostosa, né? A apostila de vocês, ela é bem explicativa, ela vem trazendo a história da administração, desde os primórdios até a época atual. Então, com isso, vocês terão uma noção muito grande. Ao ler a apostila, vocês verão que todos os tópicos aqui elencados, eles estarão com mais profundidade discorridos na apostila. Daí a gente passa para o primeiro tópico, né? Começamos com a indagação. O que uma empresa procura hoje, né? Uma empresa hoje, ela procura manter-se no mercado cada vez mais agressivo e inovador. A pergunta é, como manter-se nesse mercado, né? Hoje a gente lida com um mercado que ele tem que estar constantemente atualizado, constantemente ele tem que ser desafiado a inovar. Por quê? Porque as empresas hoje, aquelas que saem na frente, é aquelas que inovam, que investem na telecomunicação, que investem no funcionário. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar os modelos dessa gestão, a administração, e vocês vão ver que ela faz parte do nosso cotidiano. Bom, daí, o que é a organização de uma empresa? A organização de uma empresa nada mais é do que definir objetivos, né, e alcançar os resultados que foram estabelecidos nesses objetivos, né? Aí você vai me perguntar, e quais os objetivos que essa empresa ela precisa alcançar? É estar sempre à frente no mercado. E como ela vai estar à frente? É justamente buscando estar sempre atualizada, né? Daí a gente vem trazendo a importância da administração. A administração, a grande maioria das pessoas pensam que ela faz parte apenas das empresas, né, ou de escritórios. Não, muito ao contrário. A administração, ela faz parte do nosso dia a dia. Vamos trazer ela para o nosso cotidiano. Você como pai de família, mãe de família, né? Você, quando chega ao começo do mês ou ao final do mês, você já faz um planejamento. Eu vou receber tanto, tenho que pagar energia, tenho que pagar a água, tenho que pagar o financiamento e tenho que vencer o mês comprando suprimentos, pagando a escola dos filhos. Isso, quando você faz esse planejamento, essa distribuição da renda, nada mais é do que administrar. Outro exemplo clássico é quando você sai de casa para ir ao trabalho ou para ir à escola. Você passa por um caminho. Esse caminho ele é todo mapeado por placas, sinalizações, né? Por que foi feito isso? Houve um estudo antecipado, né, de trânsito para que melhor pudesse atender a demanda daquela cidade, daquela comunidade. Porque a partir daí você tem um trajeto livre de acidentes, né? Você tem um trajeto que você chega mais rápido. Então tudo foi estudado dentro de uma teoria, procurado trazer para o cidadão a melhoria e também a comodidade de você chegar sempre o mais rápido que puder em determinado local e em segurança. Então a administração ela faz parte do nosso dia a dia, né? O cidadão hoje, para ele se dar bem na vida atual, ele tem que se planejar, planejando e administrando os seus ganhos, os seus estudos, né? Então faz parte do nosso cotidiano, não é uma coisa distante da gente, né? Daí, a definição de administração é o processo de tomar decisões e colocá-las em prática, conforme os objetivos e recursos disponíveis. Daí, nós tivemos os grandes teóricos da administração, começando por Taylor, que fez os estudos e focou no quê? Na eficiência e eficácia na administração industrial. Por que o Taylor focou nessa administração industrial? Porque no início do século XX havia muitas percas na indústria, né? Eles não tinham sequer um objetivo, um modelo de como administrar
essa empresa. Então, a partir dos estudos dele, a gente viu que houve uma adequação das ferramentas de trabalho, né? Então, ele passou a utilizar com mais propriedade o maquinário que ele tinha, reduzindo o tempo de jornada do trabalhador, que nessa época o trabalhador ele trabalhava mais de 12 horas por dia, sem um intervalo para o descanso físico, e ele conseguiu, com os estudos dele, mostrar para a empresa que quando o trabalhador tinha o descanso de 1 hora entre o almoço e a próxima jornada, ele rendia mais. E ele rendendo mais, levava a produção, né? E elevando a produção, havia também a questão da diferenciação dos salários. Então, essa diferenciação do salário melhorava o ambiente de trabalho. O trabalhador, ele se sentia mais motivado, né? Porque, logicamente, quem trabalhava 12 horas passou a ter 1 hora de descanso, passou a produzir mais, passou a ganhar mais, o que consequentemente levaria a uma motivação maior, né? Esse empregado já chegava todo animado. Daí a gente pode ver quais são os modelos de gestão. Os modelos de gestão, ele vem a definir como essa empresa se portará no mercado, né? Ela não pode simplesmente chegar ao mercado, ela tem que ter um diferencial de como conduzir esse trabalho, do que ela pode ofertar a mais do que a outra, como alcançar os objetivos previamente planejados. A produção dos seus produtos, a qualidade, a quantidade, ela tem que atender a esse mercado. Integrar todos os processos e antever as situações adversas e se organizar novamente. Então, esse modelo de gestão, ele ajudará a empresa a estar lidando com as diferenças, com as dificuldades, com os adventos que estão vindo para o mercado de trabalho, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de colocar um produto no mercado. Daí, simplificando, um modelo de gestão, ele é nada mais, nada menos do que um molde, né? Uma forma de administrar. Então, todas as pessoas dessa empresa, ela trabalha com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo dessa empresa? É estar no mercado de trabalho, é estar à frente das outras empresas, é ter um diferencial e para isso ela tem que estar sintonizada em tudo o que faz. Daí aqui a gente traz para você o cenário da evolução, né, dos modelos de gestão. Desde a época da Revolução Agrícola, né, que veio até 1750, até a Revolução Industrial e a Revolução da Informação, que é a que a gente está hoje. Aí, você vem na era da produção, né, nós temos aqui a administração científica lá de Taylor, que começou lá em Taylor, e nós vemos até a era de hoje, que nós temos hoje a empresa virtual. Olha, para vocês verem esse caminho, houve muito estudo, né? Porque para chegar a uma empresa virtual, né, ele teve que passar por todas essas fases. Então, nós temos aqui os modelos de gestão, que na apostila de vocês, inclusive, está bem explicada, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada com bastante carinho nas escolas, na administração japonesa, na administração de participativa, na contemporânea. Então, quando vocês forem ver esse cenário da evolução dos modelos de gestão, vocês terão uma visão mais profunda quando vir aqui na administração japonesa, né, nas teorias de Taylor, nas teorias do toyotismo, né, na escola burocrática, na administração holística. Então, na apostila de vocês, tem lá, bem, acho que no 24º capítulo, bem explicado essas eras que entrava a era da qualidade. Por que era da qualidade? Se procurava, né, suprir o mercado com bons produtos, produtos de linha, né, e com o mínimo de gasto possível, com o mínimo de perca possível para as empresas. Então é interessante a gente ter essa visão, né? Hoje a gente lida com um modelo emergente, né? Quem de nós hoje não comprou numa empresa virtual? Quem de nós hoje não entrou na internet, foi lá na Americanas, comprou um produto da Americana, que veio chegar na sua porta? Bom, o modelo emergente é o modelo, né, que a gente encontra hoje
as empresas virtuais, das quais nós também usamos ela, né? Quem de nós hoje não entrou na internet, não comprou um produto pela internet, que no caso você fez uma tomada de preço pela internet, a empresa te fornecia o produto com a mesma qualidade, num preço mais condizente, né? E entregava na sua porta. Então nós hoje estamos aqui na era do modelo emergente. Daí tem as fases das histórias das empresas. Também na apostila de vocês tem lá as 6 fases que passaram as empresas. Desde a fase artesanal, a manufatura, né, que era produzida lá na garagem da casa do trabalhador, até a fase de transição, chegando aqui na fase de globalização. Hoje a gente vive num mundo globalizado. A informação ela chega muito rápida. O mundo muda muito rapidamente. Então as empresas precisam acompanhar essa mudança. E aqui, quando você for ver essas fases, você verá a evolução delas, né? Olha que a fase de transição do artesanato para a industrialização é o período que as pequenas oficinas se preparam para a introdução da tecnologia a vapor, né? Aqui na fase do desenvolvimento industrial é o período que as indústrias cresceram e começaram a produzir em grande escala. Depois a fase do gigantismo industrial também foi a maturidade das empresas, foi a época que as empresas se firmaram no mercado de trabalho, né? E ela trouxe uma grande força motriz para essa sociedade. Na fase moderna é o período que as nações se destacaram por deter o conhecimento industrial e de surgimento de novos materiais básicos. E a fase da globalização, que a gente está vivendo hoje, é uma nova revolução, né? Sendo que agora a revolução é a revolução da informação, com um diferencial competitivo para essas empresas. Então, quem está na frente está investindo nessa empresa. Em 1776, James Watt ele criou a máquina a vapor. James Watt era um matemático e engenheiro. Quando ele criou essa máquina a vapor, houve uma ruptura no modelo de produção. Por quê? Dessa época aqui, porque passou da manufatura para a maquinofatura, né? Ele impulsionou a produção industrial. Então, nesta época aqui, o escoamento, ele era feito, não havia esse escoamento. Aqui, a partir daqui, começou a haver o escoamento de produtos, através de navios, através dos trens de ferro, né? Então, a partir daqui foi o pontapé inicial para uma revolução industrial realmente dita. Porque com essa máquina a vapor, tudo se tornou muito mais fácil, muito mais rápido de produzir. Para vocês terem uma ideia, aquele artesão que produzia artesanalmente lá no galpão da sua casa, que produzia uma ferramenta, aqui na indústria ele produzia 10 diárias, então 10 ferramentas por dia, enquanto na casa dele, manufatura, ele produzia uma, e quando produzia uma, né? A partir daí, no início do século XX, várias empresas enfrentavam um sério problema. Um deles era o desperdício, né? Esse desperdício também estava aliado com baixo rendimento dos trabalhadores. Esses trabalhadores, eles não tinham sequer uma visão futurística, né? Ele fazia o básico e não estava muito preocupado. A concorrência nessa época começou a se intensificar. Então aí começaram a ter os problemas administrativos. E esses problemas eles foram crescendo na medida que essas indústrias também se agigantavam, né? E aí isso foi um problema muito sério nessa época. Então eles tinham que procurar uma forma de estar sanando esses problemas. Porque na medida que essas empresas aumentavam o desperdício, ele diminuía o seu lucro, né? Então para isso veio outros estudos, outros teóricos, que vieram também trabalhar com os tipos de gestão. Esses tipos de gestão, nós temos aqui a tradicional, a moderna, a contemporânea e o modelo de gestão atual, né, que veio a partir de 1990, que é a gestão agora da informação, né?
Então, essas teorias, elas foram criadas para sanar vários problemas, né? Então, de acordo com Taylor, nessa produção, nessa baixa produção, né? Na época, os grandes empresários falavam que era a vadiagem dos operários, né? Aquele operário que trabalhava até 13 horas dia, que não tinha um salário diferenciado, que não tinha uma rotina de trabalho padronizado, então causando vários desperdícios. Então, o que aconteceu? Ele veio fazer um levantamento nas empresas do que acontecia com esse operário. Taylor, trabalhou exclusivamente com os operários. Ele foi para as empresas fazer um estudo e ele viu que essa vadiagem dos operários nada mais era do que operários que não tinham um objetivo, né? Empresas que tinham um distanciamento da direção, dos gerentes com os operários. Simplesmente mandavam executar, mas não acompanhavam essa execução. E por não acompanhar essa execução, várias coisas se perderam. Não havia uma padronização nos procedimentos de produção. Cada trabalhador executava de uma forma. Tinha um trabalhador que executava o mesmo trabalho de uma forma e o outro levava pelo outro lado. Então não havia uma padronização. Nessa época aqui, a montagem de um carro, por exemplo, ele levava até mais de 12 horas, né? Com a evolução, a gente vê que hoje, em poucos minutos, você tem um carro montado, né? Então, esses estudos levaram ao crescimento das empresas. E aí, ele veio trazer para a gente uma gestão, né? A gestão tradicional. Ela corresponde a essa administração científica e clássica, né? Essa administração científica é essa que estudou o mercado de trabalho, que estudou a indústria e veio trazer para nós como se portar nesse mercado, como trabalhar com diferencial, né? Então, nessa época, a economia era estável e a demanda era maior do que a oferta, né? Então, quer dizer, faltava às vezes produto no mercado, você não tinha. Então, ela se baseou nas ideias de Taylor, Fayol e Ford. Por isso que eu disse a vocês, se detenham lá nas escolas japonesas, que lá vocês vão ver as teorias de Taylor, de Ford, né, e de Fayol. Então, seria interessante para você entender toda essa história da administração que vem desde os primórdios até a época atual. Bom, chegamos na teoria clássica de Henry Fayol, né? Aqui o Henry Fayol definiu as funções do administrador, a constituição dos processos administrativos e a consecução desses objetivos. Por quê? Porque a partir daqui seria permear o trabalho desse administrador, desse gerente de, vamos dizer assim, de setor, né? Então daí prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o que nós vamos ver aqui, né? O processo administrativo, ele foi atualizado até os nossos dias. Nós vemos aqui que o planejamento, ele é um processo de definir objetivos, as metas e os recursos utilizados, né? A organização é definir esse trabalho propriamente dito, é o que vai ser realizado, né? E quem são os responsáveis por essa realização. Então, aqui você definindo quem que vai desenvolver a tarefa, fica mais fácil de você cobrar. Porque se ficar a cargo de qualquer um, para quem que você vai cobrar, né? Daí veio a direção, que é o processo de realizar as atividades e utilizar recursos para atingir esse objetivo. Aqui, o processo de direção, ele ajuda a acionar os recursos que realizam essas atividades e objetivos. E o controle, ele é um processo que assegura, olha aqui, assegura a realização desses objetivos e de identificar a necessidade de modificá-los. Então aqui, depois disso tudo aqui, ainda tem o feedback, que é onde você volta, né, lá no planejamento e veja o que não deu certo, o que poderia ter sido melhor e você refaz todo esse planejamento. Então o feedback ele está inserido aqui de forma que você começa o planejamento e vem acompanhando. Quando você chega ao final, você torna a fazer uma espécie de uma avaliação.
o que foi bom, o que não foi, o que poderia ser melhor, o que poderia ser diferente para agilizar esse processo. Então ele trabalha com tudo isso daqui. Depois vem a escola burocrática de Max Weber. Aí todo mundo pode falar assim, mas burocracia? Mas burocracia é difícil lidar com burocracia. Mas a burocracia, ela nada mais é do que normas, do que regras, do que procedimentos e rotinas de trabalho, para que se alcance a eficácia na realização de suas atividades. Então, se eu não tenho essas normas, essas regras, como que eu vou alcançar um objetivo? Eu não tenho como, Cada um de nós, ao chegar no seu trabalho, você já sai de casa em mente do que você vai desenvolver naquele dia. Ou você tem um planejamento estratégico daquilo que você vai desenvolver ao longo do ano, Eu trabalho numa coordenação que a gente se reúne todo começo de semestre e faz um planejamento daquilo que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Ao final do semestre, a gente torna a rever o que foi feito, o que foi bom, o que não foi, Porque isso é bom para o nosso crescimento. Isso faz parte do nosso cotidiano, Nem sempre o que a gente fez dessa vez, na próxima poderá ser feito de uma forma melhorada. E para isso acontecer, eu tenho que ter sempre em vista que essas normas, esses procedimentos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Hoje, quando a gente fala em burocracia, todo mundo fala assim, poxa, mas é muito burocrático. Realmente existem algumas coisas que ao longo do tempo foram sendo distorcidas, mas elas foram criadas para que se alcance a eficácia em determinadas situações, Então, nada mais é do que alcançar os objetivos em uma atividade. Daí a gente chega aqui na gestão moderna. Essa gestão moderna, ela traz uma influência da teoria das relações humanas, onde ela coloca no centro da sua gestão o ser humano, o trabalhador, o gerente, o operador, Então ele tem sempre um foco humanístico, o que melhorar para esse trabalhador, Hoje a gente vê que a preocupação das empresas é que o seu trabalhador ele tenha um trabalho que garanta a ele um melhor desempenho, Vamos dizer assim, você tem que trabalhar gostando daquilo que você faz. E as empresas hoje ela trabalham muito com isso, com essa parte humanística, Você hoje, o homem, máquina, cede lugar ao homem social, Então, você chega nas empresas hoje, às vezes você chega numa loja, você quer comprar uma mercadoria. Se ponha agora na posição de uma pessoa que vai até uma loja para fazer uma compra. Chegando lá, você é abordado pela atendente. Quando é uma atendente que expressa, que te mostra, você às vezes compra até mais do que o que você foi comprar, Isso garante que essa empresa ela vai estar aí com um diferencial no mercado, porque ela está investindo nas relações humanas. Ela trata esse servidor, esse trabalhador, da melhor forma possível, ela investe nele. Na gestão moderna, as empresas investindo nessas relações humanas, elas sempre fazem, começo de ano, final de ano, aquela premiação, ou se coloca um quadro na empresa do trabalhador do mês, aquele trabalhador que mais vendeu. Isso daí é porque ele teve essa influência da gestão moderna. Ele investe no humano, ele vê esse trabalhador dele como um homem social, como um ser produtivo, Com isso as empresas começaram a ganhar mais. Diferentemente, quando você chega num ambiente, numa loja, que você vai fazer uma compra, sequer a atendente te deu atenção, você pergunta se tem determinado produto, não sei não, olha ali na prateleira, não tem. Então, quer dizer, ela não te dá outras opções. E daí, você provavelmente não voltará mais nessa empresa. Então, essa empresa, ela está com um problema. Ela não tem investido nessas relações humanas. Ela não tem desafiado o seu trabalhador a estar desenvolvendo um bom trabalho, Daí, a gente tem a gestão contemporânea, que é um modelo sistêmico e comportamental. Ele foca nas pessoas e um ambiente organizacional. Considera que a organização é um sistema aberto que tem interação com o meio, Então, ela também trabalha com foco
dessa moderna e a contemporânea, elas trabalham sempre com foco no ser humano. A empresa hoje, para ela se manter no mercado de trabalho, ela tem que apostar na mão de obra do seu trabalhador. Ela tem que equiparar essa mão de obra. Ela tem que trabalhar com essa mão de obra para qualificar, para ela poder trazer para essa empresa o sucesso. Porque lá fora a concorrência, a outra empresa provavelmente investe. E se ela investir, a outra está fora do mercado, né? E aí nós temos o consumidor. O consumidor, quando ele está, o consumidor e a comunidade, quando ele está bem servido, quando ele é bem tratado, ele provavelmente ele retorna aqui nessa empresa, né? Porque numa empresa que você vai e se quer te atenderam bem, será que você voltaria ali? Eu não voltaria. Aí, ela também tem que investir em qualidade, em tecnologia, né? Essa tecnologia, nós temos aí. Você passa nos grandes mercados hoje, você tem lá o leitor de código de barra, que você pode consultar o preço, né? Você tem ela na mídia, os panfletos que ela joga. Então, assim, a tecnologia hoje faz parte do dia a dia dessa empresa. E para esse servidor, o que ele tem? Ele tem os sindicatos, né? O sistema financeiro, nós temos aí os fornecedores dessa empresa e, por fim, nós temos o governo, que também exige das empresas os impostos e não só isso, que ela esteja de acordo com as normas, regimentos e leis que o mercado impõe, né? Daí, a gestão atual é a gestão do conhecimento, é a gestão participativa. Então, nessa gestão aqui por competência é onde há o diferencial, né? As pessoas têm que estar inseridas nessa gestão aqui de forma coerente, de forma que ele atenda ao mercado de trabalho, que ele esteja de acordo com as legislações, porque essa cultura organizacional nada mais é do que investir no meio, né? Então aqui essa gestão atual, ela tem cobrado de nós essas competências aqui. E aí os modelos de gestão por competência e do conhecimento é o que está cobrando de nós enquanto trabalhador, que a gente esteja sempre conectado com a realidade. Aquela empresa que não se atualizou, que não se atualiza, que não busca melhoria, que não busca capacitação para seus trabalhadores, como é que ela vai ter um diferencial? Hoje, a empresa ela tem condições de levar uma vez ao ano, uma vez ao semestre, uma pessoa para dar uma palestra motivacional, por exemplo, ou de como atender bem o seu cliente, ou como eu posso estar melhorando o meu atendimento. Então, as empresas hoje que estão aí, né, nós estamos num mercado muito acirrado, nós estamos num mercado que desafia dia a dia os nossos consumidores a estarem cada vez mais gastando no comércio, né? Haja visto as propagandas, né, no intervalo das novelas, entre uma atividade e outra. A gestão na atualidade, ela se configura como um desafio às organizações. Ela desenvolve e utiliza instrumentos de gestão que lhes garantam um certo nível de competitividade atual e futuro, né? Para isso, a gente tem a gestão de competência e a gestão de conhecimento. Essa gestão de competência, a gestão do conhecimento, tanto a empresa quanto o trabalhador, ele tem que investir em si, né? Essa gestão do conhecimento, por exemplo, basta que a gente esteja antenado com as atualidades, né? Nós temos aí à nossa disposição uma internet que tudo que você pesquisa, você tem a resposta quase que imediato. Então, hoje só fica para trás quem quer, né? Então, nós temos que estar antenados. E essa empresa, para estar aí, frente aos desafios atuais, ela tem que estar constantemente se atualizando e investindo nesse conhecimento, na tecnologia, na aquisição do seu trabalhador em competência, né? E daí a gente hoje sabe que a gestão, ela sabe lidar, tem que saber lidar com as novas tecnologias. Ela tem a função de saber refletir, decidir e agir. E por fim manter o equilíbrio dentro da empresa, né?
Esse equilíbrio, muitas vezes nas relações interpessoais, ela tem que ser trabalhada porque muitas vezes a gente não tem aceitação com o outro, com a diferença que o outro tem, né? Muitas das vezes a gente rotula, uma pessoa é diferente da gente, não converso muito com ele porque ele é meio esquisitão. Às vezes por uma pessoa ser mais fechada, mais introspecta, não é que ela tenha algum problema com a gente. Então, manter esse equilíbrio é essencial para a saúde do trabalhador na empresa. E essa empresa, quando ela lida com essas situações, é hora de investir nesse trabalhador, nessa relação de trabalho, né? Então, isso tudo, a empresa ela precisa estar se equilibrando em 3 pilares, que é a atividade econômica, de estar sendo lucrativa, porque senão ela não tem como se manter nesse mercado, e para ela ser lucrativa, ela tem que ter um diferencial, ela tem que ter preço, produto e qualidade, né? Para ela também, ela tem outro pilar, que é o meio ambiente. Ela tem que estar não afetando essa natureza, e para ela não afetar, o que ela precisa? Ela vai precisar estar seguindo as leis, normas e procedimentos que estão aí, né? E o terceiro pilar é o bem-estar social. São projetos sociais e benefícios para a comunidade, né? E você vai me dizer assim, não, esses projetos sociais, somente uma grande empresa tem condição de oferecer aos seus consumidores ou aos seus trabalhadores. Eu sugiro que uma pequena empresa, né, chegou o Dia das Mães, faça um café da manhã, manda uma mensagem para aqueles clientes que são mais assíduos no seu comércio, né? Faça um café da manhã, um bolo, um pãozinho de queijo, um leite. São pequenas coisas que vocês terão, às vezes, um retorno maior. Você conquista o seu cliente, você conquista esse mercado externo, né? Concluindo os modelos de gestão, a gente vê que os modelos de gestão mais modernos, eles buscam aliar e integrar o trabalho com uma aprendizagem contínua, né? E que possa servir como base de sustentação no mercado cada vez mais dinâmico e mutável, né? O mercado ele não é estático, ele está em constante mudança. E ele estando em constante mudança, a empresa, para estar inserida nesse mercado, ela tem que procurar cada vez mais estar investindo no seu trabalhador, estar investindo na sua qualificação, para que ela possa estar com um diferencial, né? Fica as dicas. E vou reforçar mais uma vez, a apostila de vocês tem um conteúdo riquíssimo, eu espero, ela é um pouquinho grande, mas que vocês leiam, tirem tempo, façam as atividades que lá estão colocadas. Vocês verão que ela tem uma linguagem simples, é uma linguagem que vocês vão entender, trazendo toda a história da administração, falando sobre os modelos de gestão. Isso ajudará vocês em muitas situações, principalmente nas cotidianas, principalmente nas situações práticas do dia a dia do trabalho. Pessoal, eu desejo muita sorte para vocês, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, vou refrisar, não se esqueçam de entrar no Moodle, postar as dificuldades, coloquem lá sugestões, tá? Será muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez e fiquem com Deus.